Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, nos encontramos de novo para o nosso segundo dia dos 40 dias na formação do caráter de Cristo em mim. Quero orar e quero convidar você a continuarmos refletindo na carta de 1 Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos falar do versículo 17 a 19. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, nós estamos buscando a Tua presença nesse encontro. Nós queremos, ó Deus, sermos moldados, tratados em mais áreas da nossa vida e da mesma forma, Senhor, como ontem, nós meditamos, Pai, na necessidade de termos os ajustes na nossa vida de santidade. Nós pedimos que o Senhor continue nos moldando, nos transformando pelo poder do Teu Espírito. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei, aquilo que precisa ser moldado em nós nesse encontro. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No nosso encontro passado, nós falamos sobre a questão da santidade e eu lancei o desafio de você listar aquilo que você praticava ou aquilo que você pratica que não agrada a Deus, olhando para a Bíblia. Você não deveria praticar. E listar ao lado o que Jesus faria, o procedimento. Você fez isso? Se você quiser compartilhar, não precisa compartilhar a sua lista, mas a experiência que você teve em fazer essa sua lista. Você compartilha conosco aí, coloca nos comentários, acredito que vai ser edificante. Foi bom para você? Foi bom? Hoje eu quero convidar você a ler o versículo 17 e 19 de 1 Pedro, capítulo 1. E o tema de hoje é libertos pela redenção em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo Jesus. Quero que a gente reflita sobre esse tema, libertos pela redenção em Cristo. Quando realmente de coração chamamos por Deus de Pai, passamos a temê-lo, e esse temor nos leva não somente a querer vencer o pecado, mas principalmente a enojá-lo. Nós somos libertos por Cristo, né? Grande parte dos nossos atos são frutos daquilo que nossos pais praticavam. Como Pedro, ele faz o destaque, né? As tradições que recebestes dos vossos pais. Sim, a primeira coisa que nós precisamos destacar, quando nós pensamos sobre santidade, quando nós pensamos sobre a realidade da nossa libertação pela redenção de Cristo Jesus, é que nós precisamos reconhecer que nós fomos completamente influenciados, não somente pelos nossos pais, mas por todos aqueles que nos criaram, aqueles com quem nós convivemos, e todos são pecadores, e se fomos crescidos em um ambiente repleto de ímpios, aí é que nós precisamos observar o quanto da influência dessas pessoas está na nossa vida. Se nós queremos ter o caráter de Cristo em nós, precisamos reconhecer a influência do pecado que está na cultura e que nos foi transmitido para a nossa vida, não é? Pedro deixa bem claro: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Uma maneira de viver
fomos resgatados. Pedro ainda destaca, olha, nós precisávamos e fomos resgatados por Cristo dessa maneira, da tradição que os nossos pais nos deixaram. Tem gente que olha os pecados dos pais, os pecados da família e diz assim, eu também sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim, né? Dizem que é a síndrome da Gabriela, né? Eu vivi assim, eu cresci assim. Não! Pedro está dizendo, olha, houve um resgate. E é muito interessante que o convite é para andarmos em temor. O texto diz, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em nossa vida aqui na terra, nós precisamos andar em temor a Deus, em temor à palavra de Deus. E esse temor, ele é expresso quando a gente começa a perceber o que em nós é reflexo da nossa criação, é reflexo do que nós trazemos de herança pecaminosa dos nossos ancestrais e submetemos tudo isso a Cristo, a cruz de Cristo, a redenção de Cristo. É interessante que nós precisamos considerar o valor do que aconteceu. É muito interessante também porque as crianças, elas olham para nós, querem uma coisa e dizem, compra papai e mamãe. Aí o pai diz, não tem dinheiro, mas tem cartão. Ou quando tem dinheiro, você diz, olha, eu não tenho. Tem sim, você tem uma moeda. Ela não sabe o valor das coisas. Eu não sei se você já experimentou isso, mas quando a gente era criança, né? Os nossos irmãos mais velhos às vezes nos enganavam. A gente tinha uma moeda de 50 centavos ou de R$1. E os nossos irmãos tinham 3 moedas de 1 centavo. Olha, você quer 3? E eles nos davam 3 centavos e levavam R$1 que a gente tinha. Não sabíamos o valor. Quando não sabemos o valor das coisas, os reais valores, a gente abre mão de algo precioso e fica com algo de menor valor. Quando a gente não reconhece que o sacrifício de Cristo, ele não foi feito, nós fomos comprados, não por prata, não por ouro, não por coisa corruptível, que se corrompe, que passa, que se destrói. Pedro está nos lembrando que nós fomos comprados por um precioso sangue de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Jesus Cristo. E quando nós reconhecemos o valor desse preço da redenção, nós então buscamos viver e andar no temor do Senhor, porque fomos libertos pela redenção do sangue do cordeiro, o sangue imaculado. Grande parte dos nossos atos são frutos daquilo que nossos pais praticaram. Pedro nos chama a atenção para levarmos a sério a redenção de Cristo, que não foi nada de material que nos comprou, nada pequeno que foi dado. Cristo deu a própria vida e essa redenção, ela nos livra das práticas pecaminosas, inclusive que os nossos pais nos ensinaram, aquilo que nós herdamos, aquilo que nos influenciaram. Se aproprie da libertação que Cristo te dá na redenção por Cristo Jesus. Hoje nós temos um desafio diferente. Tente olhar para o seu proceder como se fosse com o olhar de Deus. Ou seja, sempre perguntando, será que Deus se agrada dessa minha atitude? Devo também me perguntar, o que fazer como forma de gratidão a quem por mim não poupou a sua própria vida? Talvez devemos responder essa pergunta com a seguinte frase: amor com amor se paga, vida com vida se paga. Ame a Deus, renda-se a Deus, entregue sua vida a Jesus, inclusive para a missão. O Senhor se sacrificou por mim, eu quero me sacrificar por outros.
Eu gosto muito de um hino. O hino fala assim: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Meu sangue se inverti. Inverti para te salvar. Aqui vivi por ti, com muito dissabor. Sim, tudo fiz aqui para ser teu salvador. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão e sincero o meu amor. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Eu quero desafiar você a fazer uma lista. A lista nos ajuda a enxergar os nossos erros. Olha para a sua vida e começa a listar aquilo que você percebe que você herdou dos seus pais, ou herdou daqueles que te influenciaram, daqueles que te criaram. Lista ali. Que você percebe que é pecaminoso, que não condiz com o que Deus quer que você viva. E faça essa pergunta: será que Deus tem se agradado dessa minha atitude? O que devo fazer em forma de gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Renda-se ao Senhor. Vamos experimentar esse desafio hoje. Se comprometa com Cristo a se alegrar, a viver a redenção de Cristo. Você é um liberto em Cristo Jesus, se você já nasceu de novo. E a ser grato por essa libertação. Pai, nesse momento nós queremos nos comprometer a não, ó Deus, ousarmos querer viver na escravidão do pecado. Não, Senhor, nós queremos viver a libertação com que o Senhor nos oferece, a libertação pela qual a tua redenção nos trouxe, a salvação, como o Senhor disse, né? O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Que possamos experimentar isso e não nos conformarmos com pecados e atitudes das quais nós herdamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, mas nós queremos viver Cristo em nós, que é a esperança da glória. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Não deixa de fazer a tarefa de hoje, não. E se você não fez a de ontem, faz a de ontem, assiste a meditação de ontem e faz a meditação de hoje. E assim nós vamos ser edificados nesses 40 dias na busca da formação do caráter de Cristo em nós. Que Deus nos abençoe. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém.